E aí, pessoal? Beleza? Prontos para mais um Deep Dive com a gente. Opa, preparadíssima. Hoje a gente vai se aventurar por um tema, digamos, um pouco mórbido. Mórbido. A palavra do ano eleita pelo dicionário Oxford. Brain rot. Apodrecimento cerebral. Tradução literal, viu? Mas calma, a gente não vai falar de zumbis, não. Ufa, que susto. É que essa palavra brain rot tem tudo a ver com a era digital, com a forma como a gente consome informação e como isso impacta de verdade a nossa saúde mental. O termo é forte e ele tem ganhado cada vez mais destaque justamente por dar nome a uma sensação que muita gente tem experimentado, né? Exato. E é por isso que a gente vai mergulhar a fundo nesse tema hoje. Fala lá. Para começar, queria te perguntar. Ah, você já se pegou rolando o feed infinito das redes sociais por horas a fio? Ou maratonando séries sem parar? Ah, quem nunca, né? E depois, como é que você se sente? Não, às vezes me sinto meio esgotada mentalmente, sabe? Como se tivesse esvaziado meu HD. Pois é, essa sensação tem nome, brain rot, e a gente vai entender tudinho sobre ela hoje, com a ajuda da nossa expert. Pois é, apesar de ter surgido como um termo informal, o brain rot tem ganhado cada vez mais força justamente por descrever essa sensação que a gente sente quando fica preso naquele ciclo de consumo de conteúdo superficial e repetitivo. E isso, a longo prazo, pode levar ao esgotamento mental e emocional. E por que será que a gente cai nessa armadilha, hein? Por que é tão fácil passar horas e horas consumindo conteúdo online, mesmo sabendo que não é tão proveitoso assim? Aí entra em cena os famosos algoritmos, né? As plataformas digitais, elas são projetadas para nos manter conectados o máximo de tempo possível. E para isso elas usam algoritmos poderosos que nos bombardeiam com notificações, recomendações personalizadas e conteúdos que, vamos combinar, ativam os nossos circuitos de recompensa no cérebro. É como se a gente virasse um ratinho de laboratório, recebendo uma dose de dopamina a cada curtida, compartilhamento ou notificação. A gente se sente bem, quer mais e acaba preso nesse ciclo vicioso. É isso aí. Mas o que a ciência tem a dizer sobre isso? Quais os impactos reais do brain rot no nosso cérebro? Os estudos da neurociência mostram que a superexposição a conteúdos rápidos e superficiais, essa coisa que a gente está chamando de brain rot, está afetando, sim, diversas funções cognitivas, como a nossa capacidade de atenção, a memória e o processamento de informações. Sério? Então, tipo, aquele ditado mente vazia, oficina do diabo, a gente podia atualizar para mente saturada, fábrica de brain rot. Em parte, sim. Brincadeiras à parte, os estudos indicam que o brain rot pode estar relacionado a uma série de impactos negativos, como a redução da capacidade de atenção, o reforço dos circuitos de recompensa imediata, a sobrecarga informacional e efeitos na memória. Caramba, muita coisa. Mas vamos por partes, então. Começando pela capacidade de atenção, como o brain rot afeta a nossa concentração. Imagine seu cérebro como um músculo. Se você não exercita, ele fica fraco. E com atenção é a mesma coisa. Quando a gente se acostuma a consumir só conteúdos rápidos e superficiais, o nosso músculo da atenção acaba se atrofiando. E aí, na hora de se concentrar em tarefas que exigem mais foco, tipo ler um livro, escrever um texto ou prestar atenção numa aula, a gente sente mais dificuldade, né? Exatamente. É o que as pessoas têm relatado. Dificuldade em se concentrar em leituras mais longas, em acompanhar argumentos mais complexos ou em se dedicar àquelas atividades que exigem um esforço mental mais intenso, sabe? Faz sentido. E o que dizer sobre esse tal de reforço de circuito de recompensa imediata? O que isso significa na prática? Bom, o nosso cérebro, ele é programado para buscar prazer e evitar a dor, certo? E as plataformas digitais, elas exploram isso ao máximo. Elas nos bombardeiam com estímulos que liberam dopamina, que é o neurotransmissor ligado ao prazer e à recompensa. Ou seja, cada curtida, notificação, mensagem que a gente recebe gera uma mini dose de dopamina. E isso faz a gente querer mais e mais. É. E com o tempo, o nosso cérebro se acostuma com essa recompensa fácil, sabe? E começa a ter mais dificuldade em se motivar por atividades que exigem mais esforço e que trazem recompensas a longo prazo. E a sobrecarga informacional, em como ela contribui para o brain rot. A gente vive na era da informação, né? Somos bombardeados por notícias, opiniões, propagandas, todo tipo de conteúdo o tempo todo. E essa infoxicação, como alguns chamam, tem um impacto direto na nossa saúde mental. É muita coisa, é como tentar beber água de uma mangueira de incêndio, né? É isso. Informação demais. E a gente não consegue processar tudo. E essa sobrecarga gera ansiedade, estresse, dificuldade de concentração. A gente se sente constantemente desatualizado, pressionado a acompanhar tudo e, no fim, acaba exausto mentalmente. Nossa, cansei só de pensar. Mas e a memória? Como o brain rot afeta a nossa capacidade de guardar e lembrar informações? A memória é uma função super complexa que envolve várias áreas do cérebro.
E o brain rot, com essa carga toda de estímulos superficiais, passageiros, parece que está atrapalhando a formação de memórias a longo prazo. Tipo, a gente lembra do último meme que viu no Instagram, mas não lembra o que aprendeu na aula de ontem. Boa analogia. Esse excesso de estímulos fragmentados parece que está sobrecarregando a nossa memória de curto prazo, sabe? E dificultando a transferência dessas informações para a memória de longo prazo. E como isso impacta no aprendizado, por exemplo? Para aprender, a gente precisa ser capaz de focar a atenção, processar as informações e armazená-las na memória, certo? Se o brain rot está prejudicando todas essas funções, o aprendizado também acaba comprometido. Caramba. Eu fico pensando, se o brain rot já está afetando os adultos que cresceram no mundo menos digital, imagina o impacto disso nas novas gerações que estão imersas nesse universo desde que nasceram. Pois é, essa é uma preocupação muito grande, né? O cérebro em desenvolvimento é ainda mais vulnerável aos efeitos do brain rot. E a exposição excessiva a esses conteúdos superficiais, essa estimulação digital constante, podem ter consequências sérias para o desenvolvimento tanto cognitivo quanto emocional e social das crianças e adolescentes. Que medo! Quais seriam essas consequências? O que os estudos mostram? Bom, o que a gente observa é um aumento na dificuldade de concentração, problemas de aprendizado e também um aumento da ansiedade, da impulsividade. Sem falar nas dificuldades nas relações interpessoais. É como se o brain rot estivesse criando uma geração com déficit de atenção coletivo, né? Mas e aí? O que a gente faz para combater esses efeitos? Tem alguma luz no fim do túnel? Claro que tem. A gente não precisa se entregar ao apodrecimento cerebral. Existem várias estratégias, tanto individuais quanto coletivas, que a gente pode adotar para reverter ou pelo menos minimizar os efeitos do brain rot. Mas isso é assunto para a próxima parte do nosso mergulho. É isso aí. Fiquem ligados para descobrir como combater o brain rot e manter o cérebro saudável na era digital. E a gente volta agora com a segunda parte do nosso deep dive sobre brain rot. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre os impactos do consumo exagerado de conteúdo superficial no nosso cérebro. Mas a boa notícia é que a gente não precisa se conformar com essa realidade, não. Ufa. Ainda bem. Tem muita coisa que a gente pode fazer para combater o brain rot e manter a mente funcionando direitinho na era digital. Que bom. E por onde a gente começa? Quais as primeiras armas nesse combate ao brain rot? Uma boa dica é repensar a nossa relação com a tecnologia. Em vez de sermos só consumidores passivos, a gente pode se tornar usuários mais conscientes, sabe? Mais no controle. Ok, mas como a gente faz isso na prática? Comece prestando atenção nos seus hábitos digitais. Quanto tempo você passa por dia nas redes sociais? Assistindo vídeos, jogando. Quais os tipos de conteúdo que você consome? Entendi. Essas informações vão te ajudar a identificar os seus pontos fracos e, a partir daí, você pode traçar estratégias para mudar o jogo. Tipo, fazer um inventário digital para saber onde a gente está exagerando. Isso. Uma vez que você tem essa consciência, pode começar a estabelecer limites para o uso das telas. Defina horários específicos para checar as redes sociais, assistir vídeos ou jogar. E no resto do tempo, desconecte-se completamente. E se a tentação for muito grande, tem alguma dica para resistir ao canto da sereia digital? Desative as notificações. Elas são uma das principais armas dos algoritmos para nos manter grudados nas telas. Cada vez que o celular apita ou vibra, a gente recebe uma dose de dopamina no cérebro, o que nos faz querer checar o que está acontecendo, né? É como se a gente tivesse um mini cassino no bolso, com a roleta girando o tempo todo. Exatamente. Desligue o som, desative as notificações visuais e, se precisar, deixe o celular em outro cômodo. Você vai ver como isso faz uma diferença. Nossa, verdade. E além de reduzir o tempo de tela e controlar as notificações, o que mais a gente pode fazer para combater o brain rot? Outra estratégia fundamental é cultivar o hábito da leitura profunda. Livros, artigos científicos, textos que exigem mais concentração, mais reflexão. Eles são verdadeiros antídotos para o brain rot. Então, cara, ele lê um livro inteiro nesse mundo de post de 15 segundos. Não sei se consigo. Eu entendo, mas comece aos poucos. Defina uma meta realista, nem que seja ler algumas páginas por dia. O importante é criar o hábito e, com o tempo, você vai descobrindo os benefícios da leitura profunda. E quais são esses benefícios? A leitura profunda nos ajuda a expandir o vocabulário, aprimorar a capacidade de argumentação, desenvolver o pensamento crítico, estimular a criatividade. É um super treino para o cérebro. Parece que vou ter que tirar o pó dos meus livros abandonados, hein? Mas, e além da leitura, o que mais podemos fazer para manter o cérebro em forma? Tem um monte de coisas. Aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical, praticar jogos de tabuleiro, fazer palavras cruzadas. Tudo isso desafia o cérebro e ajuda a prevenir o declínio cognitivo. Ou seja, manter a mente ativa é tão importante quanto manter o corpo em movimento, né? Exatamente. E não podemos esquecer da importância do sono de qualidade para a saúde mental. É durante o sono que o cérebro processa as informações que recebeu durante o dia, consolida as memórias e se recarrega para as atividades do dia seguinte. Verdade.
Quem nunca acordou depois de uma boa noite de sono se sentindo mais disposto, mais focado, com a mente mais clara? Mas, como garantir uma boa noite de sono num mundo tão conectado e agitado? A primeira dica é criar uma rotina regular de sono. Tente dormir e acordar nos mesmos horários todos os dias, mesmo nos fins de semana. Isso ajuda a regular o seu relógio biológico e a melhorar a qualidade do sono. E a tecnologia antes de dormir? Liberada ou proibida? Proibidíssima. Pelo menos 1 hora antes de dormir, evite usar telas. A luz azul emitida pelos celulares, tablets, computadores inibe a produção de melatonina, que é o hormônio que regula o sono. Então nada de dar aquela última olhadinha nas redes sociais antes de dormir, né? Exatamente. Em vez disso, prefira atividades relaxantes, como ler um livro, tomar um banho quente, ouvir uma música calma. Entendi. E o ambiente do quarto influencia na qualidade do sono? Com certeza. Mantenha um quarto escuro, silencioso e com uma temperatura agradável. Invista num bom colchão, travesseiros confortáveis. E evite usar o quarto para trabalhar ou assistir TV. O ideal é que seu cérebro associe o quarto apenas ao sono e ao relaxamento. Dicas anotadas. E a alimentação? Ela também entra na jogada no combate ao brain rot. Sem dúvida. Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais fornece os nutrientes que o cérebro precisa para funcionar direitinho. E quais alimentos a gente deve evitar para manter o cérebro em forma? Evite consumo excessivo de açúcar, gorduras saturadas, alimentos processados. Eles podem prejudicar a saúde do cérebro e aumentar o risco de doenças neurodegenerativas. Então, pelo que eu entendi, a fórmula para combater o brain rot envolve uma combinação de hábitos saudáveis, né? Alimentação balanceada, atividade física regular, sono de qualidade e um consumo consciente de tecnologia. Exatamente. Não existe uma solução mágica, mas adotar um estilo de vida mais equilibrado é fundamental para manter a mente saudável e combater os efeitos do brain rot. E você, querido ouvinte, o que tem feito para cuidar da sua saúde mental na era digital? Compartilhe suas experiências com a gente. E a gente volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre brain rot. Já exploramos os impactos do excesso de telas, as estratégias individuais para combater esse apodrecimento cerebral. Mas tem um elefante na sala, né? As Big Techs. Qual a responsabilidade delas nesse cenário todo? Sem dúvida, as plataformas digitais têm um papel importante nisso tudo. Elas lucram com a nossa atenção, com o tempo que a gente fica conectado. E muitas vezes usam estratégias, digamos, questionáveis, que exploram as nossas vulnerabilidades só para nos manter engajados. É como se a gente estivesse jogando um jogo, mas um jogo que foi feito pra gente perder, né? É uma boa analogia. A gente precisa questionar a ética por trás dos algoritmos, essa falta de transparência sobre como eles funcionam e o impacto real que eles têm na nossa saúde mental. Mas e a gente, como usuários? Porque a gente pode fazer além de adotar as estratégias individuais, claro. A gente precisa se tornar mais crítico, mais consciente do nosso controle digital. Questionar as fontes de informação, diversificar os tipos de conteúdo que a gente consome e, principalmente, exigir mais transparência, mais responsabilidade das Big Techs. E como a gente faz isso na prática? Apoie iniciativas que promovam a alfabetização digital, sabe? Que ensinem as pessoas a entender como esses algoritmos funcionam, a identificar fake news, a usar as redes sociais de forma mais consciente e segura. E a gente também pode pressionar por mudanças nas políticas públicas, né? Com certeza, governos, órgãos, reguladores precisam atuar de forma mais firme, criando leis que protejam os usuários, que limitem o poder das Big Techs e que promovam um ambiente digital mais saudável, mais equilibrado. É como a gente sempre diz aqui no Deep Dive. Conhecimento é poder. Quanto mais a gente entende como a tecnologia funciona, como ela impacta a nossa mente, mais a gente se empodera para fazer escolhas conscientes e lutar por um futuro digital mais humano, mais positivo. Exatamente. Tá. E é importante lembrar, a gente não precisa demonizar a tecnologia. Ela tem um potencial incrível para conectar pessoas, democratizar o acesso à informação, facilitar a vida em vários aspectos. Verdade. A gente só precisa aprender a usar a tecnologia de forma equilibrada, consciente, sem deixar que ela nos domine, que controle as nossas vidas. Para finalizar, queria deixar uma provocação para os nossos ouvintes. A gente falou bastante sobre os impactos negativos da tecnologia, mas e se ela também pudesse ser uma aliada na luta contra o brain rot? Interessante. Existem aplicativos de meditação, de organização, de controle do tempo de tela que podem nos ajudar a ter uma relação mais saudável com o mundo digital. É verdade. Essa é uma ótima questão para a gente refletir. A tecnologia, como qualquer ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. Cabe a nós, usuários conscientes, decidir como vamos usá-la. Exatamente. E com isso a gente encerra nosso mergulho profundo no brain rot. Esperamos que você tenha gostado da conversa, que tenha aprendido coisas novas e que se sinta inspirado a cuidar da sua saúde mental na era digital. E se você gostou do episódio, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário e continue acompanhando o Deep Dive para mais mergulhos profundos em temas que impactam a sua vida. Até a próxima!